بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Continuando com a nossa aula sobre a crença e sobre a fé islâmica, falamos sobre divisões da unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, que a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala se divide em três partes. Falamos da primeira parte, que é Tawhid al-Rububiyyah. Tawhid al-Rububiyyah quer dizer que a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala nos seus atos ou na sua senhoria. Allah é Senhor e Allah é Criador. Allah subhanahu wa ta'ala é responsável pelo movimento no universo, seja de translação ou de rotação, e todos os acontecimentos, aquilo que se dá um nome geral como catástrofes ou então acontecimentos naturais, catástrofes ou então como se chama, no outro nome que eu estava a fugir, um nome mais comum, como que se chama agora? Me ajude aí, você que é da ciência. Catástrofe natural, outro nome de catástrofe. Tragédias. Tragédias naturais, tem um nome muito... Usamos muito catástrofe mesmo. A gente usa catástrofe. Catástrofe mesmo, né? Então, é tudo o que acontece. Allah subhanahu wa ta'ala é que é responsável por tudo isso, embora isso seja responsabilizado alguns anjos que possam executar essas ações, mas o responsável é Allah subhanahu wa ta'ala. Por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala é que manda cair chuva, ou então faz cair a chuva, mas é Allah que executa a ação em si, não. Allah é que ordena a ação de caída de chuva. A prova está onde Allah subhanahu wa ta'ala diz o quê? Diz no último versículo do surata número 31, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghayth, que Allah é que tem o conhecimento sobre a hora, ou seja, sobre o dia do juízo final. Detalhadamente, Allah subhanahu wa ta'ala é que sabe. Wa yunazzilu al-ghayth, e é Ele responsável pela chuva. Então, esta é uma prova, como também existem muitas provas, como por exemplo no Surat al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَالَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. Então, ele ou aquele que envia o vento que vem para anunciar o que? A sua misericórdia. A sua misericórdia, o que se refere aqui? É a chuva, porque tudo o que se usa quando se fala de vento ou nuvem, não só depois, em seguida vem mencionado a palavra misericórdia no Corão. Aqui se refere à chuva, porque a chuva na língua árabe é matar, e o Corão não usa esta palavra matar na língua árabe, senão quando for castigo. Então, quando for uma chuva que vem castigar, então aí Allah subhanahu wa ta'ala usa como matar. Mas aquela chuva que vem como misericórdia de Allah, então como misericórdia, Allah subhanahu wa ta'ala usa o nome misericórdia. Então, o que nos importa saber neste preciso momento é que Allah subhanahu wa ta'ala é único nos seus atos, nos seus afazeres e na sua senhoria. Por isso mesmo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louvado seja Allah, o Senhor do Universo. Rabbil Alamin, o Senhor do Universo. Essa palavra, o Senhor do Universo. Por que que é daí que se tira a palavra senhoria? O Senhor do Universo.
ele que é responsável de tudo como nós falamos, sustento, não sei lá quanto, já explicamos isso até na aula passada. Então hoje resta-nos aquilo apenas sublinharmos algumas partes ligadas à unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala na senhoria ou então nos seus atos, como por exemplo bayanu anna al-iqrar bihada al-tawhid wahdahu la yunji min al-adhab. A pessoa que só reconhece unicamente este tipo de unicidade, isto é, unicidade de Allah na senhoria, ou então nos seus atos, isso não será suficiente para ele acreditar, ou seja, salvar do castigo no dia do juízo final. Nós dissemos que a unicidade de Allah se divide em três partes: a unicidade na sua senhoria, nos seus atos, a unicidade na adoração e a unicidade nos seus atributos e nome. Então nós estamos a falar dessa primeira parte. Então, para aquela pessoa que acredita só esta primeira parte e deixa de acreditar outras divisões, que é a unicidade de Allah na adoração e assim como nos atributos e nas qualidades, então automaticamente esta pessoa está descartada a possibilidade de ele se salvar do fogo infernal. Por quê? Porque cada uma dessas divisões está interligada à outra divisão. A maneira certa é a pessoa acreditar três tipos de unicidade. E nós já argumentamos, por exemplo, esta parte, que muita gente, seja ela muçulmana ou não, eles acreditam na criação de Allah subhanahu wa ta'ala, como vê isso argumentado em muitas partes do Corão. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُونَ اللَّهُ. Se você pergunta a eles quem? Os politeístas que adoravam outros ídolos, aqueles que eram idólatras na altura, em Meca, perguntava quem criou o céu e quem criou a terra. Eles diziam logo ou respondiam logo que é Allah que criou isso. Mas quando fosse para adorar, já adoravam outras divindades. Então quer dizer que a pessoa, o fato de ele reconhecer que o Criador é Allah subhanahu wa ta'ala e adora outras coisas, então isso sujeita a ele cair aonde? No castigo infernal, waliyadu billah, no dia do juízo final. Como por exemplo o que nós estávamos conversando aqui com a nossa irmã Camila. A nossa irmã Camila é recém-revertida. Ela era do catolicismo e ele era papel fundamental, porque era catequetista, né? Chama-se catequetista ou catequesista? Catequista mental. Mas duas maneiras de errar. Catequista, já aprendi. Então era catequista e tinha um papel muito importante na igreja. Então, ao longo do seu percurso, ela foi notando algumas coisas. Falava-se de Deus, mas quando fosse para orar, oravam muitas horas para santos, não sei o que, e restava só 5 minutos para Deus. Então, tudo isso ajudou a ela a abraçar o Islã. E seja bem-vinda, Jazakallah khair. Então, é isso mesmo que nós queremos, e já aquilo comparar este exemplo que nós acabamos de citar com os politeístas de Meca. Eles reconheciam que quem dá a riqueza, quem dá de comer, quem dá a vida, quem dá a morte, quem tira a vida é Allah subhanahu wa ta'ala. Essas são ações de Allah. Mas quando fossem para adorar, então adoravam outras divindades além de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso mesmo falamos que a crença na unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, na sua senhoria ou nos seus atos, como mestre, criador, como responsável, sustentador, então isso não é suficiente para que a pessoa salve do castigo do inferno. Por isso mesmo Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Muitos deles não acreditam somente em Allah, senão com essa crença que eles fazem, acompanha a ele o quê? O politeísmo, isso é a idolatria. Quer dizer que
Quando eles acreditam em Allah subhanahu wa ta'ala numa coisa, estão associando em outra coisa. Então isso tudo está super equivocado. E este versículo está no número 12, surata número 12, surata Yusuf, o versículo número 106. O significado deste versículo: ما يقر أثرهم بالله ربا وخالقا ورازقا ومدبرا وكل ذلك من توحيد الربوبية إلا وهم مشركون ما هو في عبادته غيره من الأوثان والأصنام التي لا تضر ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع. Então, quando eles confessam que Allah subhanahu wa ta'ala, por exemplo, é Senhor, é Criador, é o sustentador, ele é responsável pelo movimento, tudo isso faz parte da unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala nos seus atos ou na sua senhoria. Mas o problema é eles associam Allah subhanahu wa ta'ala na sua adoração com outras divindades. E dentre eles o quê? Os ídolos que são adorados. Como por exemplo, aqui no Brasil não há nenhuma casa senão tem lá um santo que as pessoas pedem. E até cada santo tem um dia específico para ser adorado. Exatamente o que acontecia com o povo idólatra de Meca, como nós falamos na aula passada. Que ao redor de Kaaba haviam cerca de quantos? 360 ídolos. E cada ídolo era adorado num dia específico. E tinha um dos ídolos mais grandes que era consultado, ele que servia como ídolo da consulta, ou Deus da consulta, na ideologia deles, que é o Hubal. Então eles colocaram seta aqui no meio, e no lado direito deles escreveram sim, no lado esquerdo escreveram não. Quando quisessem decidir uma coisa, por exemplo, alguém quer viajar com a sua família para Manaus ou para Bahia, para qualquer lugar, então ia consultar esse ídolo Hubal e vigilava aquela seita. Então se ele dissesse não, mesmo que a passagem fosse comprada, a viagem era cancelada, porque Deus deles disse não. E se dissesse assim, mesmo que a pessoa não tenha recursos para viajar, tinha que viajar mesmo endividado, porque Deus aquilo permitiu para que viajasse. Tudo isso, vejam tamanha ignorância que as pessoas tinham, sabendo mesmo que era pedra, e sabendo mesmo que era feita de matéria, e eles mesmos que fizeram, mas não deixavam de adorar. Então, tudo isso, o que acontece? Eles contrariam aquilo que eles acabaram de confirmar. Isto é, confirmaram que Deus é Criador, é sustentador, Ele que dá a vida, que dá a morte. Então, se for para veneração, adoração, uma coisa idêntica, vão para outra coisa. Então, tudo isso contraria o que eles fazem. Crer numa coisa e fazer outra coisa tão diferente. Por isso, Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, diz o quê? Diz: من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماوات والأرض ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم مشركون. Então, dentre as suas crenças é quando você pergunta a eles: quem criou o céu afinal? Eles dirão Allah. Quem criou a terra? Dirão Allah. Quem criou montanha e fixou aqui em terra como estacas para estabilizar o movimento da terra? Sempre ouvirá a resposta Allah. Mas mesmo assim, eles continuam adorando outras divindades. Subhanallah. Então, quer dizer, essa retribuição que eles fazem é uma retribuição muito equivocada. Porque se Allah foi quem fez tudo isso que a gente se beneficia aqui no universo, ele unicamente que merece o quê? Adoração, não esses ídolos que não beneficiam e nem prejudicam. Então, por isso mesmo, quando você volta para a história de Ibrahim alayhi salatu wassalam, você vai ver até que ele superou o seu povo usando argumento dos ídolos que eles adoravam. Na antiguidade, no Iraque, surgiu um homem, que é Ibrahim alayhi salatu wassalam.
profeta Abraão. E este homem, profeta Abraão, nasceu numa família repleta de idolatria. A família dele, o pai dele, como conforme o Corão narra, embora que alguns historiadores dizem que não era o pai, mas sim tio paterno, mas Allah subhanahu wa ta'ala falou que era o pai dele, e nós, no Corão é muito mais seguro do que outra fonte. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ أَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. Recorda-te, ó Muhammad, quando Abraão falou para o seu pai Azar, quer dizer, você toma esses ídolos como divindade ao contrário de Deus. In araka wa qawmaka fi dhalalin mubin. Eu te vejo juntamente com o seu povo numa perdição inequívoca. Então, o que é que aconteceu? Ibrahim alayhi salatu wassalam, quando ele viu que o povo adorava ídolos, então o que acontece? Primeiro, antes de ele conspirar para a desfazer e acabar com esses ídolos, fez questão de observar atentamente. Via pessoas colocando comida naqueles ídolos para aquilo fazer o quê? Fazer uma oferenda a eles, aos ídolos. Comida, dinheiro, não sei lá quanto. E a comida ficava ali dias e dias, acabava apodrecendo. Se não viesse um rato para comer, barata, não sei lá, os bichos, a comida ficava ali apodrecendo e ídolo está ali parado, não sente fome, não faz nada, está ali parado. Então ele se interrogava a si mesmo, né? Interrogava a si mesmo: como é possível as pessoas fazerem isso com uma coisa que não se movimenta, não come, não beneficia, não predica? Então ficou já até que se revoltou tanto de tantas ações obscenas que ele ia observando do seu povo e conspirou e decidiu ir acabar com eles. Então acabou com todos os ídolos. Isso elevou o machado e começou a demolir um por um, até quando deixou o mais grande dele com o machado pendurado no ombro. E as pessoas perguntaram quem fez isso, e ele disse que quem fez isso é o mais grande deles. Então as pessoas perguntaram: como que você vai afirmar isso se eles não falam? Então disse que vocês vão adorar o que não falam e nem prejudicam. Então aconteceu o que aconteceu, como nós indicamos isso, que a pessoa que quer mais detalhes procura ler a história dos profetas. Não sei aqui se tem esse livro em português, mas em Moçambique tem. Podem procurar via internet do Sheikh Aminuddin, através de Sauto do Islam, voz do Islã. Pode encontrar em PDF para baixar, ler detalhadamente o que aconteceu. Mas Allah subhanahu wa ta'ala diz nesta passagem, diz o quê? قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. Acaso vocês não observam naquilo que vocês sempre adoraram, isto é, os ídolos que vocês adoraram? أنتم وآباؤكم الأقدمون, vocês, bem como os vossos pais no passado, فإنهم عدو لي إلا رب العالمين, eles são meus inimigos, somente o Senhor do Universo. Por que o Ibrahim alayhi salatu wassalam foi dizer que eu sou inimigo desses ídolos? Somente ou salvo o Senhor do Universo. Porque o Senhor do Universo é que é responsável pelos atos que acontecem, pelo acontecimento de aquilo que chama de alternância do dia para a noite e vice-versa, movimento de rotação, movimento de translação, chuva, calor, frio, isso tudo é Allah subhanahu wa ta'ala que sabe do que faz. Então, com isso, eu adoro somente Allah subhanahu wa ta'ala, e com a minha adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, eu sou inimigo desses ídolos que são adorados além dele. Então, esta é a fé do muçulmano. O muçulmano terá que ter a fé no único Deus, o Criador, o sustentador, o zelador, e tudo o que é adorado além de Allah subhanahu wa ta'ala, ele já é inimigo. É inimigo de tudo o que é adorado além de Allah subhanahu wa ta'ala.
Então, porque Allah subhanahu wa ta'ala diz o que antum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam wa antum la waridun. Tudo aquilo, vocês e tudo que é adorado além de Allah subhanahu wa ta'ala servirão como combustível para o fogo do inferno que vão habitar. Então, tem coisas que são adoradas, ou pessoas que são adoradas, por exemplo, além de Allah subhanahu wa ta'ala, como Jesus, por exemplo, esse servirá como o fogo, aquilo que chama combustível de fogo infernal? Não, porque o Jesus próprio, ele não tomou essa iniciativa, não falou para as pessoas que eles adorassem a ele, mas sim, isso está acontecendo sem que ele saiba que está acontecendo isso. E quando for no dia do juízo final, Allah subhanahu wa ta'ala perguntará a ele, conforme Allah subhanahu wa ta'ala fala no surata número 5, lá para o fim, Ya Isa ibn Maryam, anta qulta linnas ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah, foste tu que falaste para as pessoas para te tomarem como divindade, você com a sua mãe além de Allah, então ele vai rejeitar e vai dizer que eu não falei senão aquilo que você me ordenou. O que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ao Jesus? Adorar somente Allah subhanahu wa ta'ala, adorar apenas a Allah, que é o Criador, o sustentador, o zelador. Ele é que é o Senhor dos humanos, o Senhor dos gênios, o Senhor de todos os mundos. Então é ele que merece adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Então a pessoa terá que acreditar na unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, ou de Allah subhanahu wa ta'ala, na sua senhoria, mas não ficar apenas nisso. Tem que adorar a ele também, como esclareceremos isso já na segunda parte do Tawhid al-Uluhiyya, que é a segunda divisão. Não basta só a pessoa acreditar que Allah subhanahu wa ta'ala foi quem criou isso e depois adora outras coisas. وقد دل القرآن الكريم في مواطن عديدة منه على إقرار المشركين ربوبية الله مع إشراك به في العبادة. من ذلك قوله تعالى. Como também o Corão descreve muitas partes do Corão mesmo, onde os politeístas acreditam que Allah subhanahu wa ta'ala é responsável pelas ações que acontecem no universo. E com isso eles não adoram outras coisas. Por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut é o surata número 29. Surata da Arábia. O versículo é número 61. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. Então, se você pergunta a eles, aos politeístas, aqueles que adoram que ídolos, não sei lá quanto, quem criou os céus e a terra? E quem submeteu a lua, o sol e a lua? Eles dirão que Allah é que fez tudo isso. فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. Como é possível eles forjar então? Como é possível com aquilo que chama, com este testemunho, com esse reconhecimento, ainda eles, o quê? Inventaram outras adorações, ou seja, adorar outras coisas que não sejam Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala ainda diz no Surat Al-Ankabut, mesmo surata número já 63: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Se você interroga a eles quem faz cair do céu a chuva, ou a água do céu, chuva, isso é a chuva, quem faz cair do céu chuva, فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا, que vai vivificar a terra depois de ela, a terra ficar árida. Eles responderão que Allah é que faz tudo isso. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ. Então diga, ó Muhammad, louvado seja Allah, بَلْ أَكْثَرْهُمْ لَا يَعْقِلُونَ.
mas infelizmente muitos deles não raciocinam. Então, essa é mais uma prova. Allah subhanahu wa ta'ala, como também diz no Surat Zukhruf. Surat Zukhruf é o surata número 43, salvo eu. Allah subhanahu wa ta'ala diz: كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تحشرون. Então, nesse surata, Allah subhanahu wa ta'ala trouxe uma série de perguntas sobre algumas coisas, de alguns acontecimentos que se dão no universo. Primeiro começou dizendo, Allah subhanahu wa ta'ala dizendo: "Kul man liman fil ardi wa man fiha in kuntum ta'lamun." Pergunta a eles, ó Muhammad, a quem pertence o que está aqui em terra? Tudo o que está aqui em terra, na terra, seja montanhas, oceanos, rios, matas, animais, pertence a quem isso tudo? Então eles dirão: tudo isso pertence a Allah. Então responda a eles: acaso vocês não meditam nisso? Não pensam nisso? Pergunta a ele: a quem pertence 7 céus? E a quem pertence o magnífico trono? Dirão ou responderão que tudo isso pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, acaso vocês não temem Allah subhanahu wa ta'ala? Pergunta a eles, ó Muhammad: man biyadihi malakutu kulli shay? A quem está em suas mãos o reino de todas as coisas? E ele é que é responsável pela conservação disso tudo, e não é conservado. Ou ele é que é responsável para cuidar tudo isso, e não é cuidado. Em kuntum ta'lamun, se vocês soubessem disso, sayaquluna lillah, e eles dirão: tudo pertence a Allah. Fa anna tuhsarun. E como é possível ainda continuar inventar deuses que não sejam Allah subhanahu wa ta'ala? Então tudo isso nos mostra que o Tawhid Rububiyyah, ou unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala na sua senhoria e nos seus atos, é reconhecida por todas as criaturas. Mas o problema é que quando chega já à altura de adorar, as pessoas, em vez de adorar ao Criador dos céus, aquele que é responsável pela chuva, ao Criador da terra, ao Criador dos oceanos, das matas, dos animais, dos homens, dos gênios, eles tomam outras divindades ou outras criaturas como divindades para adorar além de Deus, ou para adorar juntamente com Allah subhanahu wa ta'ala. Então tudo isso, caros irmãos, está equivocado. Melhor é você reconhecer a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala na sua senhoria, nos seus atos, e não adorar além dele, porque ele é que merece toda a adoração. فلم يكن المشركون يعتقدون أن الأصنام هي التي تنزل الغيث والرزق والعالم وتدبر الشؤون، بل كانوا يعتقدون أن ذلك من خصائص الرب سبحانه، ويقرون أن أصنامهم التي يدعون من دون الله مخلوقة لا تملك لنفسها ولا لعبيدها ضرا ولا نفعا. Então os politeístas, eles acreditavam que os ídolos que eles sempre prestaram adoração a eles não
tinham capacidade de aquilo que chama fazer cair a chuva. E não tinha capacidade de dar o sustento a ninguém. Não tinha capacidade de alternar o dia para a noite e vice-versa. Não tinha capacidade de absolutamente nada. Tudo isso que nós mencionamos são coisas e são acontecimentos que se dão com a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, ويقرون أن أوثانهم التي يدعون من دون الله مخلوقا. E eles sabiam e confirmavam que todos os ídolos que eles adoravam, além de Allah subhanahu wa ta'ala, são criaturas também. لا تملك لنفسها ولا لعابديها ضرا. Eles, para eles mesmos, não conseguiam beneficiar e nem prejudicar em nada. Como também aquelas pessoas que adoravam a eles e não prejudicavam e nem beneficiava em nada, mas mesmo assim continuava na cegueira e continuavam naquela burrice. Vão me perdoar usar este termo, uma palavrão, mas sim, não tenho o que mais posso usar neste contexto, porque é burrice ver alguém a esculpir a sua própria estátua e depois toma ela como divindade. Então, eles continuaram assim, como muita gente também continua hoje. Vai aí no mercado, encontra ali uma loja onde se vende artigos religiosos, compra ali uma estátua de santa não sei o que, ou santo, e coloca isso na sua casa, na sua sala, começa a adorar. Uma coisa que ele comprou com seu próprio dinheiro, uma coisa que ele pode pegar e quebrar no chão e não beneficia, e ainda continua acreditando que aquilo vai lhe dar alguma coisa, ou aquilo vai beneficiar ou prejudicar alguma coisa. Então é exatamente o que eles faziam. Então, tudo isso porque acreditavam apenas neste tipo de unicidade, isto é, a unicidade de Allah na sua senhoria, nos seus atos, mas a adoração já atribuíam parceiros a Allah, ou então adoravam outra divindade além de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala diz por isso: وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا عَلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ أو إلى الله زُلْفَىٰ. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ. E aqueles que tomam, ao contrário de Allah subhanahu wa ta'ala, outras divindades, مَا نَعْبُدُهُمْ, e eles argumentam dizendo que nós não adoramos a eles. Nós não adoramos a eles. إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. Apenas a gente faz isso para nos aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala precisa de alguém para que alguém chegue até a ele. E esse alguém que está sendo tomado como intermediário para chegar a Allah, como que ele chega até Allah? Então, no Islã não existe o quê? Não existe intermediário que leva alguém até Allah. Ele é que é sozinho, ele que pode chegar até Allah subhanahu wa ta'ala. Através do quê? Através dos ensinamentos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deixou. Ele já nos ensinou como a gente chegar até o nosso Senhor. Então não precisamos de alguém, seja qual for, mesmo ele profeta, sim, mesmo ele. Não precisamos chegarmos até Allah, porque ele é uma criatura, apenas precisamos dos seus ensinamentos, das suas orientações para que a gente possa chegar a Allah subhanahu wa ta'ala. Mas usar a ele como intermediário para chegarmos a Allah, não, isso não existe no Islã. O que pode acontecer é cada um de nós procurar como ele pode se entregar ao seu Senhor diretamente, sem precisar de nenhum intermediário. Por isso mesmo, uma vez o profeta sallallahu alaihi wasallam juntou toda a sua família e começou a falar para cada um deles: e a Fátima, ou Fátima bint Muhammad, filha de Muhammad, porque se procura se aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala, porque eu não terei nada para te beneficiar perante a ele. Começou a chamar cada um membro da família, dizendo a isso, um por um. Então, não precisamos de intermediário algum. Apenas precisamos do ensinamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
para que Ele possa nos ensinar da maneira correta como chegarmos a Allah subhanahu wa ta'ala. Não é aquilo que a gente vê, por exemplo, na televisão, pessoas ir lá, não sei, chega lá o padre para abençoar, ou pastor, ou não sei, rabino, ou não sei, sacerdote, ou papa. Como que ele vai te beneficiar se ele não é abençoado? Como é possível te dar bênção se ele é amaldiçoado? O que ele pode fazer é te amaldiçoar como ele está amaldiçoado. Então, caros irmãos e irmãs, a nossa conexão deve ser diretamente com Allah subhanahu wa ta'ala. Ninguém está impedido de se conectar com Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala está aí para cada um de nós chegar até a Ele. Por isso mesmo, quando você lê o Corão, abre o surata número 2, Surat al-Baqarah, o versículo, acho que número 186. O que Allah subhanahu wa ta'ala diz? وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Se os meus servos te perguntar sobre mim, eu estou próximo deles. Se está próximo da gente, então não precisamos de alguém para que a gente chegue até a Allah subhanahu wa ta'ala. Eu não preciso. E você não precisa de sheikh para chegar até Allah. O sheikh apenas está aí para te orientar de que maneira você pode adorar Allah subhanahu wa ta'ala para não ter problema. Essa aqui é a missão principal. Mas tomar alguém como intermediário para chegar a Allah subhanahu wa ta'ala, isso não existe, porque isso é shirk. Shirk é aquilo que nós chamamos de politeísmo. E a pessoa que comete politeísmo é aquilo é um pecado muito grande e Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa. Por isso, no versículo no capítulo número 4, que é Surat An-Nisa, vê duas partes mencionadas, e uma das partes é o versículo número 116, salvo erro. 116, acho que sim. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Que Allah jamais perdoará alguém que atribuir parceiro, mas pode vir a perdoar alguém que fizer um pecado ao contrário de idolatria. Então, idolatria é um pecado muito grande e é com a idolatria que divide as pessoas. Então, este é o que nós tínhamos para comentar sobre o que? Sobre detalhes que a crença na unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, na sua senhoria e nos seus atos, não será suficiente para salvar alguém do fogo infernal. Então vamos para a última parte, onde nós queremos comentar sobre este tipo de unicidade. Eu sei que o tempo acabou, mas já por 2 minutos. 2 minutos. Vamos aquilo que eu chamo a citar isso com muito rápido. Outro é Madahir al-Inhiraf fi Tawhid al-Rububiyya. Aquilo que eu chamo alguns casos que levam a pessoa se desviar do que aquilo que eu chamo da unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, da sua senhoria ou dos seus atos. بزعم من أن التوحيد الربوبية أمر مركوز في الفطر مدبولة عليه النفوس متكاثر على الكلام الأدلة، إلا أنه وجد في الناس من حصل عنده الانحراف فيه. المباركي aquilo que eu chamo o tawhid, ou seja, a unicidade de Allah na sua senhoria, seja algo natural que Allah subhanahu wa ta'ala colocou como natureza inata dentro das pessoas, quer dizer que é acreditado por muita gente, mas existem alguns aspectos que levam as pessoas a se desviar mesmo assim. É algo natural. Pergunta qualquer um, vai dizer que Allah é criador, é sustentador, mesmo um animal sabe disso. Mas tem alguns casos que levam a pessoa a se desviar mesmo
assim com esta natureza. Primeira é jahdu rububiyyatillahi aslan wa inkar wujudihi subhanahu wa ta'ala. Primeiro é a pessoa aquilo desmentir ou então desacreditar na unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala neste tipo de rububiyya. نرتاح يقدر 10 دقائق في قراءة. لأن هنا يدخل توحيد الألوهية. أنا كنت أريد أن أنهي. Para não conversar. Não, já vamos acabar, não tem problema, deixa eu entrar de lá. Então, primeira coisa que desvia neste tipo de unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, na sua senhoria dos seus atos, é a pessoa desacreditar isso na senhoria de Allah subhanahu wa ta'ala. Outra coisa é o que? Para aquelas pessoas, por exemplo, que negam a existência de Allah, como os ateus. Então, eles negam que não existe Deus, mas mesmo assim vê a alternância do dia e da noite, não sei o que lá quanto, e eles dizem o que? E eles dizem ma hiya illa hayatuna dunya. Isso não é nada senão a nossa vida terrena. Namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Nós vivemos e morremos. E isso acontece com a natureza. Então tudo o que está acontecendo, ninguém é responsável, a natureza é quem é responsável disso. Então, é muito fácil acreditar que Allah é criador, mas mesmo assim existem pessoas que ainda acreditam que não existe Deus. Então, outros também desacreditam o que? Algumas especialidades de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, por exemplo, eles alegam que morrer, por exemplo, a morte não cabe a Allah, ou a vida não cabe a Allah, ou uma coisa dessa natureza, prejuízo não pertence a Allah. Então, leva a isso o que? A descrença neste tipo de tawhid. E terceiro e último, ou então atribuir algumas especialidades de Allah subhanahu wa ta'ala a outras pessoas, ou a outras divindades. Alguns pensam que alguém tem capacidade de dar sustento, ou de dar a vida, de dar a morte, enfim, esse tipo de coisas. Quando a pessoa deixa de acreditar que responsável é Allah e atribui isso a outras divindades, então esse está a sair naturalmente ou está a se desviar profundamente deste tipo de unicidade. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam.